Para amar e ser amado, seja digno de amor. Epicteto. Vivemos em uma era marcada por conexões rápidas e descartáveis, onde o match vem antes da empatia e onde a profundidade de um olhar foi trocada por reações instantâneas em redes sociais. Em meio a essa avalanche de relacionamentos superficiais, surge uma pergunta que ecoa cada vez mais forte: como atrair relacionamentos verdadeiros, duradouros e de qualidade? E a resposta, por mais surpreendente que pareça, não está nos outros. Não está no que dizem as revistas, os gurus modernos de autoajuda ou nos incontáveis vídeos de técnicas de sedução. Está dentro de nós. Está na forma como cultivamos nossa mente, nossos princípios e nossa presença no mundo. É aí que o estoicismo entra como uma luz em meio ao caos. Sim, aquela filosofia antiga, nascida em pórticos silenciosos e refletida por homens que viveram com dignidade mesmo diante da morte, tem algo essencial a nos ensinar sobre amor, amizade e convivência. E o ensinamento principal é este: relacionamentos de qualidade não se atraem por necessidade ou desespero, mas por harmonia de virtudes. O amor que vale a pena não se mendiga, a amizade verdadeira não se força, e a companhia que eleva não se compra. Ela se atrai por meio do exemplo, da serenidade e do compromisso inabalável com o que é certo. E isso nos leva a uma verdade incômoda. Muitos de nós estamos tentando atrair relacionamentos sem antes termos nos tornado pessoas relacionáveis. Queremos alguém que nos compreenda, mas não compreendemos nem a nós mesmos. Queremos ser respeitados, mas não praticamos o respeito nem no modo como falamos conosco em silêncio. Esperamos profundidade no outro, mas cultivamos a superficialidade em nossos hábitos, escolhas e intenções. O estoico não busca relacionamentos por carência, ele busca por afinidade de caráter. Ele não mede o valor de alguém pelo que essa pessoa pode oferecer, mas por quem ela decide ser, especialmente nos momentos difíceis. E essa é a chave. Atrair relacionamentos de qualidade é uma consequência direta de se tornar uma pessoa de qualidade. Mas o que significa ser uma pessoa de qualidade? Significa, antes de tudo, possuir uma alma firme, um espírito calmo e princípios sólidos. Significa ter controle sobre as próprias emoções, saber quando calar, quando agir e quando simplesmente observar. Significa praticar a paciência, a empatia, a escuta atenta, não para parecer melhor, mas para ser melhor. Em uma sociedade onde todos querem falar, o estoico se destaca porque sabe escutar. Em um mundo onde todos reagem impulsivamente, o estoico se torna raro porque responde com sabedoria. E em tempos onde vínculos são frágeis como vidro, o estoico cultiva relações com raízes profundas, alicerçadas na virtude. Isso é atraente. Isso é magnético, não por aparência, mas por essência. E essa essência é construída diariamente, com esforço silencioso, autocontrole, humildade e senso de dever. Quem vive guiado por valores estoicos, como a justiça, a coragem, a temperança e a sabedoria, inevitavelmente passa a irradiar algo que atrai naturalmente pessoas que vibram na mesma frequência. Não por truques, mas por verdade. E esse é o grande segredo. Você atrai aquilo que você se torna. Você quer atrair alguém honesto? Seja honesto, especialmente quando ninguém está olhando. Quer atrair alguém emocionalmente maduro? Desenvolva sua própria maturidade emocional, especialmente quando tudo em você pede por um desabafo impulsivo. Quer amizades leais, parcerias saudáveis, vínculos sinceros? Cultive a lealdade em suas atitudes, a saúde em seus pensamentos e a sinceridade nas suas palavras. Muitas pessoas acreditam que o amor é algo que se encontra. Os estoicos, no entanto, compreendiam que o amor verdadeiro é algo que se reconhece. E só é possível reconhecer esse amor quando estamos em harmonia com nós mesmos. Quando deixamos de ser escravos de nossos desejos, medos e impulsos, passamos a ver com mais clareza quem realmente está ao nosso lado e quem vale a pena manter. Epicteto nos lembra que não devemos atar nossos corações ao que não depende de nós. E o afeto de alguém, por mais que desejemos,
jamais estará sob nosso controle. Mas a forma como nos posicionamos no mundo, a maneira como vivemos nossas virtudes, isso sim é responsabilidade nossa. E é a partir dessa responsabilidade que florescem os relacionamentos verdadeiros. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar juntos em princípios estoicos que vão te ajudar a se transformar internamente, para que você comece a refletir externamente o tipo de pessoa que você deseja atrair. Vamos falar sobre presença, limites, respeito, silêncio, propósito e como todas essas virtudes se entrelaçam para criar uma aura de autenticidade que não apenas atrai, mas constrói relações de alta qualidade. Não espere fórmulas prontas, não espere soluções rápidas, mas espere profundidade, clareza e direção, porque o segredo que você está procurando nunca esteve do lado de fora. Está em você e começa agora. A desconexão no mundo hiperconectado. Vivemos na era da conexão constante. Em segundos, podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Sabemos o que estão fazendo, onde estão, com quem estão. Estamos cercados por notificações, mensagens, fotos, stories e comentários. Nunca estivemos tão próximos e ainda assim, paradoxalmente, nunca estivemos tão sozinhos. A promessa das redes sociais e da tecnologia era nos aproximar. E, de certo modo, ela cumpriu essa promessa, mas a um preço. O preço da superficialidade, da ansiedade e da comparação constante. Em vez de relações verdadeiras, desenvolvemos laços frágeis, muitas vezes baseados em aparências. Em vez de conversas significativas, nos contentamos com emojis e respostas automáticas. A hiperconexão trouxe com ela uma ilusão de intimidade. Sentimos que estamos presentes na vida dos outros apenas porque vemos o que eles postam. Mas o que vemos é uma fração cuidadosamente editada, uma máscara sorridente, um retrato polido do que na realidade muitas vezes é confuso, doloroso e humano. É por isso que estamos cada vez mais cercados de pessoas e ainda assim sentindo um vazio crescente por dentro. Falta profundidade, falta presença, falta silêncio. Os estoicos, se estivessem vivos hoje, provavelmente se retirariam desse turbilhão de vozes digitais para buscar novamente aquilo que é essencial. Marco Aurélio escrevia todos os dias em seu diário particular, um espaço de introspecção onde ele tentava se entender antes de tentar entender o mundo. Epicteto ensinava que devíamos cuidar da alma com mais urgência do que cuidamos do corpo, e que a sabedoria começa quando aprendemos a distinguir o que está em nosso controle daquilo que não está. E aqui está a grande armadilha da hiperconexão. Ela nos prende em um ciclo de estímulos que não estão sob nosso controle. Somos puxados por opiniões, trends, polêmicas, comparações. Somos jogados de uma emoção a outra, como folhas ao vento. E nesse movimento constante, vamos nos perdendo de nós mesmos. Você já parou para pensar em quanto tempo do seu dia é, de fato, vivido com consciência plena? Quantas conversas você tem, hoje, sem desviar os olhos para o celular? Quantos momentos você vive sem estar mentalmente em outro lugar, revisando mensagens, prevendo respostas, esperando reações? Essa desconexão começa sutilmente. Começa com uma resposta automática aqui, uma falta de escuta ali. Começa quando você para de olhar nos olhos das pessoas, quando as palavras perdem o peso e tudo vira só mais um conteúdo a ser consumido. Começa quando você troca o calor de uma presença real pela distração temporária de um like. E com o tempo, você começa a sentir que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Você sente cansaço, irritação, solidão, mesmo rodeado de mensagens, mesmo conectado. O estoico entende que nenhuma conexão verdadeira pode florescer em solo instável, que relações reais exigem atenção plena, escuta ativa, tempo, paciência e presença. E tudo isso está se tornando cada vez mais raro, porque o mundo hiperconectado nos treina para sermos impacientes, impulsivos e distraídos.
A qualidade dos nossos relacionamentos está diretamente ligada à qualidade da nossa atenção. E aqui está um ponto importante. A maioria das pessoas não quer verdadeiramente se conectar. Elas querem ser validadas. Querem atenção, elogio, resposta rápida, status. Mas conexão de verdade exige vulnerabilidade, sinceridade, abertura, espaço para o silêncio, disposição para ouvir o que não é confortável. E é exatamente por isso que estamos nos afastando. Porque o mundo moderno recompensa a performance, não a profundidade. É mais fácil postar uma foto feliz do que abrir uma conversa difícil. É mais fácil manter um ciclo de mensagens vazias do que sentar e olhar nos olhos de alguém e perguntar: como você está, de verdade? É mais fácil manter um ciclo de contatos do que construir uma amizade sólida. Mas aquilo que é fácil raramente nos transforma. O que realmente tem valor exige esforço, exige virtude. E no campo dos relacionamentos, esse esforço começa com autoconhecimento e presença. Os estoicos nos ensinaram a cultivar a alma como se fosse um jardim, diariamente, com atenção, retirando as ervas daninhas do ego, da vaidade, do orgulho e do medo de rejeição. E é isso que devemos fazer hoje, mais do que nunca. Porque num mundo onde todos querem ser vistos, poucos realmente enxergam o outro. Você quer atrair relacionamentos de qualidade? Então, comece desconectando-se do ruído e reconectando-se consigo mesmo. Faça silêncio, observe seus pensamentos, perceba suas reações, encontre dentro de si o espaço calmo de onde nascem as atitudes conscientes. O filósofo Sêneca dizia: nada é mais honesto do que viver segundo a sua própria natureza. E é justamente nessa coerência entre quem você é e como você vive que florescem os vínculos mais profundos. Quando você está presente, quando você escuta, quando você age com integridade, as pessoas percebem. Mesmo que inconscientemente, elas sentem que estão diante de alguém raro, alguém que não está com elas por interesse ou vaidade, mas por escolha. E essas são as conexões que transformam. Portanto, em vez de buscar mais conexões, busque mais profundidade nas conexões que já tem. Em vez de tentar agradar todos, seja verdadeiro com poucos. Em vez de se perder em conversas que não levam a lugar algum, seja intencional. Seja leve, mas não superficial. Seja gentil, mas não passivo. Seja presente, mesmo no silêncio. Desative as notificações. Silencie os ruídos. Reserve momentos para o essencial. E você verá que, quando a sua mente desacelera, seu coração começa a reconhecer o que é verdadeiro. Não há fórmula mágica. Há apenas uma escolha: viver na superfície, cercado de contatos que não te conhecem. Ou mergulhar fundo, mesmo que isso signifique ter menos pessoas ao redor, mas com vínculos que realmente fazem sentido. Relacionamentos de qualidade são raros, mas não porque são difíceis de encontrar, e sim porque são difíceis de manter em meio a tanta distração. O segredo está em ser alguém que escolhe a profundidade, a verdade, a virtude, mesmo quando o mundo inteiro insiste em correr para a direção oposta. Essa é a escolha estoica, e ela está ao seu alcance. Amor verdadeiro vai além do romantismo idealizado. Vivemos em uma época que romantiza o amor ao extremo. Filmes, séries, músicas e redes sociais nos venderam uma ideia de relacionamento tão embalada em fantasia que muitas vezes confundimos intensidade com profundidade, paixão com conexão real e gestos exagerados com provas de amor autêntico. O problema é que essa visão idealizada do amor cria expectativas irreais. Esperamos que o outro nos complete, que adivinhe nossos sentimentos, que nos salve dos nossos próprios vazios internos. Esperamos que ele ou ela seja ao mesmo tempo amante, melhor amigo, terapeuta, cúmplice, motivador, fonte de inspiração e ainda, de alguma forma, perfeitamente compatível com cada detalhe da nossa personalidade. Mas a realidade é outra, e o amor verdadeiro, aquele que transforma, que edifica, que permanece mesmo nas dificuldades, nasce longe desse ideal fabricado. Ele nasce do cotidiano, da vulnerabilidade, da presença constante, dos desafios enfrentados lado a lado.
Para os estoicos, o amor não era uma idealização. Era uma escolha, uma prática, um exercício diário de virtude. Em vez de projetar no outro aquilo que desejamos, os estoicos nos ensinavam a olhar para o outro com clareza, aceitando-o como é. Epicteto dizia: não procure que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Isso se aplica perfeitamente ao amor. Em vez de esperar que o outro atenda às nossas idealizações, precisamos aprender a amar o real, com suas falhas, com suas inseguranças, com sua humanidade. Amar de verdade é ver a outra pessoa em sua totalidade, com as luzes e as sombras, e ainda assim escolher estar presente. É não fugir diante da frustração. É não desistir quando as emoções deixam de ser excitantes e passam a ser estáveis, silenciosas, profundas. O romantismo idealizado é barulhento. Ele precisa de declarações, de promessas, de juras eternas. O amor verdadeiro é calmo. Ele se manifesta nos gestos mais simples, na escuta atenta, no apoio nos momentos difíceis, no respeito constante, mesmo nos desentendimentos. Não existe relacionamento perfeito. Existem pessoas dispostas a crescer juntas, e essa disposição nasce, em grande parte, do autoconhecimento. O amor que oferecemos ao outro é o reflexo do amor que cultivamos dentro de nós. Se somos inseguros, exigiremos validação constante. Se somos imaturos, fugiremos quando algo nos desafia. Se somos movidos pelo ego, veremos o outro como um meio para nos sentir importantes. Mas se somos estáveis, conscientes e íntegros, poderemos construir algo mais profundo e duradouro. Os estoicos não estavam preocupados com amores épicos ou contos de fadas. Eles queriam viver de forma virtuosa. Isso significa amar com respeito, com dignidade, com responsabilidade emocional. Não colocar o outro em um pedestal, nem arrastá-lo para os nossos abismos. Amor verdadeiro é amar a realidade, não a ideia. E aqui está um ponto central. Quando buscamos relacionamentos baseados em idealizações, estamos, no fundo, fugindo da realidade. Fugimos de nós mesmos. Colocamos no outro o peso de preencher um espaço que é nosso. Esperamos que ele ou ela cure nossas dores, resolva nossos traumas, traga paz à nossa confusão interna. Mas essa expectativa é injusta e destrutiva. Nenhuma relação pode prosperar quando se baseia em carência, cobrança ou dependência emocional. O amor verdadeiro exige maturidade. E maturidade é entender que o outro é livre, que o outro não é extensão nossa, nem nosso projeto de melhora, que o outro tem o direito de errar, de mudar, de ser diferente de nós. Quando entendemos isso, o amor deixa de ser uma prisão e se torna um espaço de liberdade. Um espaço onde dois seres humanos podem crescer juntos sem perder a individualidade. E não há nada mais bonito do que isso. Porque quando duas pessoas escolhem estar juntas, sem se aprisionar em idealizações, nasce uma conexão genuína, uma parceria verdadeira, um amor que não precisa de floreios, porque se sustenta na verdade. Isso não significa que o amor deva ser frio ou distante, muito pelo contrário. O amor verdadeiro é cheio de calor, de cuidado, de presença. Mas ele não é cego. Ele vê e, mesmo assim, escolhe. É por isso que os relacionamentos mais saudáveis são construídos com base na verdade. E a verdade exige coragem. Coragem para mostrar quem somos, coragem para aceitar o outro como ele é, coragem para dizer não quando for necessário, coragem para permanecer quando tudo parecer difícil. No estoicismo, o amor não é algo que nos domina, é algo que cultivamos com consciência. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de aceitar a vida como ela é, e isso se aplica diretamente às nossas relações. Amar alguém é, acima de tudo, aceitá-lo como parte da ordem natural das coisas, sujeito a mudanças, falhas, emoções e impermanência. Não há nada mais estoico do que amar com sabedoria, não com apego, não com possessividade, não com ilusão, mas com serenidade.
O amor verdadeiro vai além do romantismo idealizado, porque ele entende que mais importante do que viver momentos de euforia é construir juntos uma base sólida, feita de confiança, respeito, escuta, paciência e liberdade. E quando você se torna esse tipo de pessoa, alguém que ama de verdade, que ama com virtude, você naturalmente atrai pessoas que estão no mesmo caminho, porque a profundidade reconhece a profundidade. E talvez esse seja o verdadeiro segredo para atrair relacionamentos de qualidade. Ser uma pessoa que está disposta a amar de forma real, consciente e humana, e não apenas encantar ou ser encantado por um ideal passageiro. Amor como um jardim. Precisa de cultivo constante. O amor é frequentemente visto como algo que simplesmente acontece, como um raio que cai do céu, uma sorte do destino, uma conexão mágica que, uma vez encontrada, deve se manter sozinha. Mas a verdade é que o amor, por mais bonito e intenso que seja no início, não sobrevive apenas da força da emoção inicial. Ele precisa de cuidado, de atenção, de presença. O amor é como um jardim. Um jardim não floresce porque alguém o desejou com força. Ele floresce porque alguém o plantou, regou, podou, tirou as ervas daninhas, protegeu das pragas, cuidou com paciência, com constância. E assim é o amor. Muitas pessoas se frustram nos relacionamentos não porque faltou sentimento, mas porque faltou cultivo. Esperam que o relacionamento se sustente automaticamente, que o outro continue apaixonado mesmo sem atenção, que a conexão se mantenha mesmo sem diálogo, que o respeito seja constante mesmo sem limites claros. Mas como diria Sêneca, nada, por mais belo e bom que seja, permanece sem esforço. A beleza do amor não está só no que se sente, mas no que se constrói. No início, tudo é fácil. As palavras doces, os gestos espontâneos, os olhos brilhando. É como plantar as sementes. Mas a fase seguinte, a da manutenção, da dedicação diária, da escuta ativa, da paciência diante das dificuldades, é onde o verdadeiro amor começa a nascer. É ali que descobrimos se há profundidade ou apenas encanto momentâneo. Os estoicos sempre valorizaram o esforço contínuo como um sinal de virtude. Eles sabiam que nada grandioso se constrói da noite para o dia, e que para manter algo de valor é preciso agir com intenção. Relacionamentos saudáveis são construídos por duas pessoas que todos os dias decidem cuidar uma da outra. Isso não significa viver grudados ou se anularem. Significa estar presente com qualidade, com verdade. É como o jardineiro que observa suas plantas. Ele não grita para que cresçam. Ele não exige que floresçam no inverno. Ele entende os ciclos. Ele respeita o tempo. Ele cuida mesmo quando não vê resultados imediatos. Muitas vezes, queremos que o amor floresça sem passar pelas estações difíceis. Queremos primavera eterna, sem reconhecer que o outono e o inverno também fazem parte. Mas é no frio que a raiz se fortalece. Nos momentos de crise, se houver respeito, escuta e vontade mútua, o relacionamento não apenas sobrevive, ele amadurece. O amor que passou pela dor, pela dúvida, pela reconstrução, tem uma profundidade que nenhuma paixão inicial consegue alcançar. O cultivo constante exige pequenas atitudes diárias. Um olhar sincero, como foi seu dia, um silêncio compartilhado, um pedido de desculpas verdadeiro, uma palavra de incentivo. E exige também o que os estoicos chamavam de disciplina da percepção. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você começa a ver o outro apenas pelas falhas, se foca nos defeitos, se alimenta ressentimentos, é como jogar veneno no próprio jardim. Mas se você escolhe ver com clareza e também com empatia, se reconhece os esforços do outro, se valoriza as qualidades que antes admirava, você alimenta as raízes do relacionamento. Cultivar o amor não é sufocar o outro, nem viver em função dele. É criar um ambiente onde os dois possam florescer,
Um solo fértil, onde haja confiança, liberdade, segurança emocional. E como todo bom jardim, o amor também precisa de poda. Às vezes, é preciso eliminar hábitos que estão sufocando a relação. Críticas excessivas, controle, ciúme, orgulho. Às vezes, é preciso cortar pela raiz comportamentos tóxicos, padrões herdados, formas de se comunicar que ferem mais do que curam. Esse trabalho não é fácil, mas é necessário. Porque o amor que não é cultivado começa a murchar. A rotina pode se tornar tédio. A convivência pode virar irritação. A paixão pode dar lugar à indiferença. E tudo isso acontece, não porque o amor acabou de repente, mas porque ele foi negligenciado ao longo do tempo. É como deixar um jardim ao abandono. As flores secam, os espinhos crescem, e o que era belo se torna apenas mais um espaço esquecido. Por isso, o segredo está na constância, na presença silenciosa, no cuidado que ninguém vê, no esforço que não precisa ser reconhecido o tempo todo. E é aí que entra o verdadeiro estoicismo. Viver com virtude, mesmo quando ninguém está olhando. Amar com integridade, não por carência, não por obrigação, mas porque você escolheu amar. Você escolheu cuidar. Você escolheu estar ali, mesmo quando não é fácil, mesmo quando a vida aperta, mesmo quando os sentimentos oscilam. Amar como um estoico é entender que o amor não está apenas no sentimento, está na ação contínua, está na disciplina de não permitir que o ego destrua o vínculo, está na coragem de conversar com humildade, está na disposição de perdoar, de crescer, de ajustar o passo para caminhar junto. O amor jardim exige sol e sombra, exige água e espaço, exige presença e silêncio. E quando duas pessoas decidem todos os dias cuidar desse espaço sagrado chamado relacionamento, o que nasce é algo raro. Não um amor perfeito, mas um amor verdadeiro. Um amor que cresce com o tempo, que sobrevive às estações, que floresce de dentro para fora, porque foi cultivado com consciência. E esse tipo de amor sereno, forte, resiliente, é o que os estoicos reconheceriam como digno. Compreensão dos sentimentos é essencial. Um dos maiores desafios dos relacionamentos e talvez da vida como um todo é aprender a lidar com o que sentimos. A maioria das pessoas acredita que os sentimentos devem guiar nossas ações, que aquilo que sentimos é uma verdade absoluta, quase sagrada. Mas os antigos estoicos tinham uma visão diferente, não de repressão emocional, mas de compreensão profunda do que sentimos. Para eles, o problema nunca foi o sentimento em si, mas o que fazemos com ele. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase é uma chave que abre portas internas que muitos evitam, porque exige responsabilidade, exige que deixemos de culpar o outro pelas tempestades que sentimos por dentro. Quando se trata de relacionamentos, essa verdade se torna ainda mais evidente. Nos momentos de conflito, por exemplo, é comum reagirmos no calor da emoção. Falamos coisas que não queríamos, interpretamos ações de forma distorcida, tomamos decisões impulsivas. Tudo porque não paramos para compreender o que estamos realmente sentindo. Será que é raiva mesmo? Ou é medo de ser rejeitado? Será que é ciúme? Ou é insegurança que já existia antes da relação começar? Será que é frustração com o outro? Ou é uma projeção das nossas próprias expectativas não comunicadas? A compreensão dos sentimentos exige coragem, porque olhar para dentro dói. É muito mais fácil apontar o dedo, dizer que o outro está errado, esperar que o outro mude, que o mundo mude, do que encarar as próprias sombras. Mas sem esse olhar interno, sem esse exame honesto da alma, não há amadurecimento. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa é a base da liberdade emocional, e essa liberdade é essencial para qualquer relacionamento saudável. Porque se você não compreende o que sente, você se torna refém do que sente. Age por impulso. Se fecha quando deveria conversar.
Ataca quando, no fundo, está com medo. Cria conflitos onde havia espaço para conexão. Mas quando você começa a observar o que sente com atenção, sem julgamento, com compaixão e clareza, algo muda. Você para de se identificar cegamente com a emoção. Começa a ver a raiva como uma nuvem, não como o céu. A tristeza como uma onda, não como o oceano. E aí você pode escolher. Pode escolher respirar antes de reagir. Pode escolher esperar a emoção passar antes de ter aquela conversa difícil. Pode escolher comunicar o que sente com honestidade, em vez de esperar que o outro adivinhe. Nos relacionamentos, essa capacidade de compreensão emocional é ouro, porque todo vínculo íntimo vai, em algum momento, tocar em feridas antigas, vai ativar inseguranças, vai provocar desconfortos, não porque o outro seja ruim, mas porque somos humanos, e todo ser humano carrega histórias mal resolvidas, traumas silenciosos, desejos não reconhecidos. Quando não olhamos para isso, acabamos exigindo do outro o que ainda não resolvemos em nós. Esperamos que o outro nos salve, nos prove valor, nos preencha, nos segure emocionalmente. E nenhum relacionamento aguenta essa carga por muito tempo. A partir do momento em que compreendemos nossos sentimentos, passamos a assumir a responsabilidade por eles. E isso muda tudo. Muda a forma como conversamos, muda a forma como ouvimos, muda a forma como amamos. Passamos a nos expressar com mais verdade. Eu me senti inseguro quando você fez isso. Passamos a acolher o outro com mais presença. Eu entendo que você está frustrado. Vamos conversar sobre isso. Passamos a construir pontes, em vez de erguer muros. O estoicismo não é sobre eliminar o que sentimos, mas sobre nos tornar mestres de nós mesmos, sobre não sermos arrastados por nossos humores, sobre agir de forma coerente com nossos valores, mesmo diante do caos emocional. É por isso que a compreensão emocional é tão essencial. Ela é o terreno onde o amor maduro pode crescer. Quando duas pessoas se conhecem profundamente, inclusive em seus próprios mundos internos, e se permitem compartilhar isso com honestidade, a conexão se torna mais sólida. Não é mais um jogo de adivinhações, nem uma guerra de defesas. É um encontro real. Mas para que isso aconteça, cada um precisa ter feito o dever de casa, ter olhado para dentro, ter acolhido suas dores, ter compreendido os próprios padrões. E isso é um trabalho constante. Porque até mesmo os mais sábios têm dias difíceis. Há dias em que a raiva tenta dominar, em que o orgulho fecha o peito, em que a impaciência fala mais alto. Mas o praticante do estoicismo observa tudo isso com atenção, com disciplina, com uma vontade real de crescer. Ele sabe que para amar com profundidade, precisa primeiro ser íntimo de si mesmo. Porque quem não entende o que sente, projeta, reage, sabota. Mas quem compreende, transforma. Transforma a dor em aprendizado, a insegurança em diálogo, o medo em confiança. E assim, passo a passo, constrói um relacionamento mais consciente, mais estável, mais verdadeiro. Compreender os próprios sentimentos não é um luxo, é uma necessidade, é uma das bases da maturidade emocional. E como os estoicos bem sabiam, maturidade não é um destino, mas uma prática diária. Se você deseja atrair e manter relacionamentos de qualidade, comece por onde mais importa, dentro de si. Escute seu coração, mas não seja cego por ele. Observe seus sentimentos como quem observa o mar, com respeito, com atenção, mas sem se afogar. Esse é o verdadeiro poder, a verdadeira liberdade e também o verdadeiro amor. Saber quando seguir em frente. Existe uma sabedoria silenciosa em saber a hora de partir, de reconhecer, com serenidade e coragem, que alguns ciclos se encerram, que algumas conexões já deram tudo o que tinham para dar. Mas esse tipo de discernimento raramente é fácil. Envolve uma batalha interna entre a esperança e a realidade, entre o apego e a liberdade, entre o medo de perder e o desejo de paz. Os estoicos, sempre atentos à natureza impermanente da vida,
sabiam que tudo o que temos é emprestado. Tudo muda, tudo passa. E isso se aplica também aos relacionamentos. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que acontece como se você o tivesse escolhido. Essa frase, por mais dura que pareça à primeira vista, é libertadora, porque nos ensina que mesmo nas perdas existe um caminho de sabedoria. Mesmo nas despedidas podemos encontrar crescimento. Saber quando seguir em frente é muitas vezes um ato de amor. Não apenas pelo outro, mas principalmente por si mesmo. É reconhecer que insistir em algo que já não floresce pode ser mais destrutivo do que deixar ir. É entender que há relações que nos servem apenas por um tempo. Elas nos ensinam, nos transformam, nos mostram partes de nós que não veríamos de outro modo, mas depois se tornam prisões disfarçadas de conforto. O apego, para o estoicismo, é uma das maiores fontes de sofrimento. Não porque amar seja errado, mas porque confundir o amor com posse, controle ou dependência é o que nos leva à dor. Epicteto dizia: jamais diga sobre qualquer coisa, eu a perdi, mas sim, eu a devolvi. Essa visão nos convida a um amor desapegado, onde o valor das pessoas e experiências não depende da duração, mas da profundidade e da verdade com que vivemos aquilo. No campo dos relacionamentos, muitas vezes nos agarramos à memória do que a relação foi um dia, ou à ilusão do que ela poderia ser caso tudo mudasse. Mas raramente olhamos para o que ela é hoje, e é no presente que a vida acontece. Ficar por medo da solidão, por conforto, por rotina ou por culpa é uma forma de traição silenciosa contra si mesmo. É preciso coragem para admitir que algo terminou emocionalmente antes mesmo de terminar formalmente. É preciso força para encarar que o que existia de conexão se transformou em hábito, em cobrança, em silêncio ou em dor. E mais do que tudo, é preciso sabedoria para entender que seguir em frente não significa fracasso. Significa escolha. Significa maturidade. Porque permanecer em um vínculo que já não contribui para o crescimento mútuo é como tentar plantar em solo árido. Você pode insistir, mas nada florescerá de verdade. Ao contrário, saber o momento certo de partir pode ser o maior gesto de respeito, tanto por si quanto pelo outro. É reconhecer que algumas histórias terminam não porque faltou amor, mas porque o amor se transformou. Às vezes, em aprendizado. Outras vezes, em gratidão. Em outras, em silêncio. Mas sempre há algo a levar consigo, se olharmos com atenção. Os estoicos também nos lembram que a vida é feita de movimento. O rio não para, e nós também não deveríamos parar. Quando nos apegamos ao que foi, nos prendemos ao passado e nos impedimos de viver plenamente o presente. E de permitir que o futuro traga novas experiências, novas pessoas, novas versões de nós mesmos. Saber quando seguir em frente é também saber reconhecer que não temos controle sobre os outros. Você pode dar o seu melhor, pode comunicar com clareza, pode agir com integridade, mas você não pode obrigar o outro a mudar, a evoluir, a amar como você ama. E essa aceitação é dolorosa, mas profundamente libertadora. Muitos permanecem em relações esperando que o outro finalmente veja seu valor, mude seu comportamento, compreenda sua dor. Mas isso pode nunca acontecer. E enquanto isso, a vida vai passando. Os dias vão se acumulando em frustração, em mágoas, em esperanças não correspondidas. A liberdade estoica vem quando você entende que está nas suas mãos escolher onde colocar sua energia. Está nas suas mãos decidir se continua investindo em algo que te esgota ou se vira a página e recomeça com mais leveza. Seguir em frente não é esquecer, é lembrar com paz. É olhar para trás com o coração tranquilo, sem arrependimentos, sem rancor, reconhecendo que você fez o que pôde com o que tinha e que agora é hora de crescer em outra direção. É como podar uma árvore. Você corta para que novos ramos possam crescer. E às vezes é exatamente isso que a vida exige. Um relacionamento saudável não é aquele que nunca termina. É aquele que, enquanto dura, contribui para a evolução de ambos. E quando isso não acontece mais,
seguir em frente se torna um ato de amor próprio. Não é egoísmo, é responsabilidade emocional. É sair do papel de vítima e assumir as rédeas da própria história. É reconhecer que você merece relações que tragam paz, apoio, inspiração. E não relações que consomem sua energia, diminuem sua autoestima ou aprisionam seu crescimento. O estoicismo nos convida a olhar para tudo com racionalidade e coração calmo. E é esse equilíbrio que precisamos quando chega a hora de decidir entre ficar ou partir. Olhe para o que sente. Olhe para o que vive. Seja honesto consigo. Se ainda há amor, mas há dificuldades, vale a pena tentar. Mas se o que existe é desgaste, silêncio, medo, manipulação, falta de reciprocidade, talvez o mais sábio seja deixar ir. Porque às vezes, ao soltar o que não nos serve mais, abrimos espaço para o que realmente importa chegar. A vida sempre continua. A alma se regenera. E quando caminhamos com verdade, mesmo as despedidas se tornam pontes. Pontes para um novo começo. E esse novo, quase sempre, é mais leve, mais consciente, mais seu. Amor próprio como base. Se o amor fosse uma construção, o amor próprio seria seu alicerce. Sem ele, tudo o que ergueremos, por mais bonito que pareça por fora, será frágil, instável, vulnerável à primeira tempestade emocional. Os estoicos entenderam isso com clareza. Eles não falavam de amor próprio da forma como é romantizada hoje, como um simples autocuidado ou uma frase bonita de motivação. Para eles, amor próprio era viver de acordo com a razão, com a virtude e com a natureza do ser humano racional. Era viver em coerência com os próprios princípios, em paz com a própria consciência. Epicteto nos convida a refletir sobre isso quando diz: quanto tempo mais você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? Essa pergunta tão simples e direta nos lança a uma verdade inescapável. A base de qualquer relacionamento começa com a forma como nos tratamos. Não podemos esperar que os outros nos deem o que não nos damos. Não podemos exigir respeito se nos diminuímos internamente. Não podemos pedir amor genuíno se ainda vivemos nos comparando, nos sabotando, nos rejeitando. Amor próprio, na visão estoica, não é se colocar acima dos outros. É se colocar em ordem. É ter clareza sobre o que você aceita ou não em sua vida, não por orgulho, mas por alinhamento com seus valores. É reconhecer suas virtudes, mas também estar disposto a enxergar suas falhas com humildade e trabalhar nelas, porque amar-se de verdade é também se responsabilizar. Muitos dos problemas que enfrentamos em nossos relacionamentos não vêm do outro, mas da nossa relação com nós mesmos, da nossa carência não resolvida, da nossa necessidade de validação externa, do medo de ficar sozinho. Quando não temos uma base sólida de amor próprio, tendemos a aceitar migalhas afetivas, a ignorar sinais de desrespeito, a tolerar ausências que nos ferem, tudo em troca de um pouco de atenção ou companhia. E aqui, mais uma vez, o estoicismo se torna um guia precioso. Ele nos ensina a desenvolver autossuficiência emocional, não no sentido de viver isolado ou insensível, mas no sentido de não fazer da presença do outro a condição para a própria felicidade. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que o que pensamos sobre nós mesmos molda diretamente a forma como vivemos, nos relacionamos e permitimos que os outros nos tratem. Quando cultivamos amor próprio de verdade, deixamos de implorar por espaço na vida dos outros, porque entendemos que já somos inteiros e que estar com alguém deve ser um ato de transbordamento, não de escassez. Amor próprio nos permite dizer não, sem culpa. Nos permite colocar limites sem medo de rejeição. Nos permite sair de relações que nos ferem, porque compreendemos que nenhuma conexão vale mais do que a nossa paz interior. Mas o amor próprio também nos ensina a sermos mais compassivos, inclusive com nós mesmos, a não carregar culpas eternas, a perdoar nossos erros, a entender que estamos todos em processo. O estoicismo nos lembra disso ao enfatizar que o importante não é ser perfeito,
mas melhorar continuamente. O sábio estoico não é aquele que já alcançou a excelência, mas aquele que busca viver de forma virtuosa a cada dia, com esforço e atenção. Amar a si mesmo é, portanto, um ato de coragem diária. Em um mundo que constantemente nos compara, nos julga, nos empurra para padrões inalcançáveis, é preciso firmeza interior para dizer: eu sou suficiente. E mesmo que esteja em construção, me respeito no caminho. Essa firmeza não vem do ego, mas da clareza sobre quem somos e sobre o que não aceitamos mais ser. No contexto dos relacionamentos, isso se reflete em escolhas mais conscientes. Quando temos amor próprio, escolhemos parceiros que compartilham valores, não apenas afinidades superficiais. Buscamos vínculos que sustentem a liberdade, o crescimento e o respeito mútuo, e não relações baseadas em dependência, manipulação ou medo de abandono. Amor próprio nos faz menos reativos. Quando alguém nos magoa, não entramos no ciclo destrutivo de vingança ou de humilhação. Sabemos que não precisamos provar nada. O silêncio, muitas vezes, se torna nossa maior resposta, porque sabemos o valor que temos e o que oferecemos. Não se trata de orgulho ferido, mas de dignidade preservada. E talvez esse seja um dos maiores frutos do amor próprio, a dignidade, a capacidade de andar de cabeça erguida, mesmo quando a vida decepciona. A força de não implorar por presença, de não mendigar afeto, de se retirar com leveza quando percebemos que não somos bem-vindos. Amor próprio não é sobre fazer barulho, mas sobre saber onde vale a pena permanecer em silêncio. Outro aspecto essencial do amor próprio, segundo os estoicos, é a consciência de que nossa alma é nosso bem mais precioso. Cuidar de si, então, é cuidar da alma. É preservar a paz interior. É não permitir que o ódio dos outros contamine nossa serenidade. É viver de forma íntegra, mesmo quando o mundo parece incoerente. Isso exige prática, exige reflexão constante. O amor próprio não se constrói com frases prontas ou hábitos esporádicos. Ele se fortalece na solidão bem vivida, nas escolhas difíceis, nas renúncias necessárias, nos limites estabelecidos, nos basta ditos com firmeza e nos sim que honram nossa verdade. Amar-se é, em última instância, honrar o que há de divino em nós. E isso, para os estoicos, era viver de acordo com a razão universal. Era caminhar alinhado à natureza, não como um ser isolado, mas como parte de algo maior. E é por isso que o verdadeiro amor próprio não nos isola. Ele nos prepara para amar melhor os outros, de forma mais livre, mais consciente e mais justa. Porque quando nos respeitamos, passamos a respeitar os outros de forma mais autêntica. Quando nos tratamos com gentileza, deixamos de ser cruéis ou exigentes demais com os erros alheios. Quando estamos inteiros por dentro, temos muito mais a oferecer e muito menos a cobrar. O amor próprio, portanto, não é o fim, mas o início, a base, o solo fértil onde todos os outros amores podem florescer. Sem ele, tudo o mais corre o risco de se tornar carência, dependência ou ilusão. Com ele, nos tornamos livres. Coragem para encerrar o que não faz bem. Encerrar uma relação, um ciclo, um vínculo que já não nutre, que já não faz bem, é um dos atos mais difíceis da vida e, paradoxalmente, um dos mais necessários. Não se trata de desistência, trata-se de coragem. A coragem de se escolher mesmo quando tudo ao redor parece pedir que você continue suportando. A coragem de dar fim ao que não constrói, mesmo que ainda haja amor, apego ou história. Sêneca dizia: a vida, se bem vivida, é longa o bastante. Mas como viver bem, se nos mantemos presos ao que nos faz mal? Como aproveitar a vida com plenitude se nossos dias são consumidos por relações que drenam, que sufocam, que nos fazem sentir menores do que somos? Manter-se em algo que já não agrega por medo da solidão, por culpa, por costume, é uma prisão emocional. E o estoicismo nos ensina justamente a buscar liberdade interna antes de tudo. Uma liberdade que nasce da clareza, saber o que nos faz bem, o que nos enfraquece,
o que ainda nos impulsiona ou apenas nos segura. Encerrar exige autoconhecimento, exige ouvir aquela voz interior que muitas vezes silenciamos por conveniência. É fácil ignorar os sinais quando eles não combinam com nossos desejos, mas o corpo sabe, a alma sente, o silêncio diz, a insônia revela, o aperto no peito denuncia. Quantas vezes você já ficou onde não devia, por medo de ferir o outro, quando, na verdade, quem estava sendo ferido era você? Quantas vezes adiou o fim, empurrou com a barriga, racionalizou o que seu coração gritava, só para manter uma aparência de estabilidade? A verdade é que às vezes o amor não basta, porque o amor precisa vir acompanhado de respeito, de crescimento, de reciprocidade. Quando uma relação se torna unilateral, quando o esforço é sempre seu, quando suas necessidades são ignoradas, quando o afeto vira cobrança e a convivência vira sacrifício, algo precisa ser revisto. Não somos obrigados a permanecer em nada que destrói nossa paz. O problema é que aprendemos desde cedo que o término é sinônimo de fracasso, mas não é. Fracasso é insistir no que corrói. Fracasso é negar a si mesmo para caber no mundo do outro. Fracasso é deixar que a culpa dite seus passos, quando a verdade já está diante de você. O estoicismo nos convida a observar os fatos com objetividade, a separar emoção de razão, a compreender que há coisas que estão sob nosso controle, como nossas decisões, nossa postura, nossa capacidade de dizer basta. E há coisas que não estão, como o comportamento do outro, o fim do amor, a falta de esforço recíproco. É preciso coragem para olhar nos próprios olhos e dizer: eu mereço mais, eu mereço paz, eu mereço ser inteiro. Encerrar não é fácil, especialmente quando há história envolvida. Há lembranças, promessas, planos. Há o sonho do que poderia ter sido. Mas você não pode viver de projeções. O que sustenta uma relação não é a memória do passado nem a esperança do futuro. É o que existe agora. E se o presente já não te sustenta, então talvez seja a hora de ir. E ir com dignidade. Ir com maturidade. Ir sem ódio, sem vingança, sem precisar destruir o outro para justificar a própria dor. Porque terminar também pode ser um ato de amor. Amor por si mesmo, antes de tudo. Marco Aurélio dizia: aceite o que não pode ser mudado. Mude o que estiver ao seu alcance. Permanecer em um ciclo tóxico, numa relação que adoece, esperando que o outro mude, que tudo se transforme como num passe de mágica, é desperdiçar tempo e energia que poderiam estar sendo investidos na própria reconstrução. Mudar, nesse caso, é partir. É encerrar com firmeza. É fechar a porta sabendo que isso dói, mas que dói menos do que continuar ali. É compreender que, muitas vezes, o fim é o início de algo muito maior, um reencontro com você mesmo. E não se trata de sair brigando com todo mundo ou cortar laços de forma impulsiva. O estoicismo preza pelo equilíbrio, pela reflexão. Trata-se de um movimento interno, a consciência clara de que aquilo não te faz mais bem, de que você tentou, se esforçou, mas que chegou ao limite, e que a partir daí, permanecer é trair a si mesmo. Às vezes, o apego fala mais alto. A dependência emocional se disfarça de amor. A ideia de talvez um dia melhore vira muleta para evitar o desconforto da separação. Mas lembre-se, desconforto é passageiro. Um relacionamento tóxico pode durar anos e te custar a saúde emocional. A vida é muito curta para ser vivida em função de agradar o outro às custas do próprio bem-estar. E sim, haverá dor. O término gera luto, mesmo que a decisão tenha sido sua, mesmo que a relação estivesse claramente falida. Você vai sentir falta, não necessariamente da pessoa, mas da rotina, do afeto, da ilusão. Vai duvidar da decisão em alguns momentos. Vai pensar em voltar. Mas é nessa hora que você precisa se lembrar dos motivos que te fizeram ir embora. Das vezes em que chorou em silêncio, das promessas quebradas, do esforço não reconhecido, das palavras que feriram,
das noites em que dormiu com o coração pesado. É nessa hora que o amor próprio entra em cena, que a força interior se manifesta, que você aprende a sustentar a decisão que tomou, porque sabe que ela nasceu da verdade. Com o tempo, a dor se transforma, a saudade vira memória, a culpa dá lugar à compreensão, e o que parecia um fim devastador se revela como um renascimento. Você redescobre quem é, retoma sua essência, volta a se ouvir, e percebe que, ao encerrar o que não fazia bem, você abriu espaço para o novo, para uma vida mais leve, para vínculos mais saudáveis, para relações construídas com presença e não por obrigação. O segredo está em não temer o fim, em não se apegar ao que já expirou, em confiar que, ao se escolher, você está honrando sua jornada. Afinal, como diz um provérbio estoico silencioso, mas profundo, aquilo que você permite, continuará. Que você tenha a coragem de encerrar o que te fere, que saiba escolher a paz, mesmo quando o coração reluta, que não confunda apego com amor e que encontre força na sua própria companhia. Porque às vezes, o maior ato de amor é ir embora. Você não pode mudar os outros. Quantas vezes você já se desgastou tentando convencer alguém a mudar, a ver o mundo como você vê, a agir como você acredita que seria o melhor? Quantas conversas repetidas, quantas tentativas de mostrar o caminho certo, quantas expectativas criadas, mas e frustradas? É natural querer ajudar. Natural querer que o outro enxergue o que parece tão claro para nós. Mas há uma verdade inevitável e libertadora, que o estoicismo nos ensina desde os tempos antigos. Você não pode mudar os outros. Você pode inspirar, pode aconselhar, pode estender a mão, mas não pode controlar as escolhas, atitudes ou o ritmo do outro. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E entre as que não estão os pensamentos, emoções e comportamentos das outras pessoas. Por mais que você deseje o bem, por mais que sua intenção seja nobre, há um limite que não se deve ultrapassar: o livre-arbítrio do outro. O sofrimento muitas vezes nasce da tentativa de ultrapassar esse limite. Tentamos moldar o outro à nossa imagem, tentamos que ele se encaixe em nossas ideias, que tenha nossas reações, que veja o mundo como nós. E esquecemos que cada ser humano tem sua própria história, suas próprias dores, crenças e aprendizados. Quando você assume para si a responsabilidade de mudar o outro, está assumindo um fardo que não é seu. Está entrando numa batalha que já começa perdida, porque a transformação verdadeira só nasce de dentro. Quantas relações são destruídas por essa ilusão de controle? Quantas pessoas se afastam quando percebem que estão sendo constantemente corrigidas, ajustadas, educadas? A tentativa de mudar o outro, por mais bem intencionada que seja, pode soar como rejeição. Como se você dissesse: você não é suficiente do jeito que é. E talvez ele realmente precise mudar. Talvez ele esteja em um caminho destrutivo, repetindo padrões tóxicos, machucando a si mesmo e aos outros. Mas ainda assim, a mudança precisa partir dele. Você pode ser espelho, pode ser presença, pode ser exemplo, mas não pode ser o gatilho da transformação alheia. Isso está além do seu controle. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: adapte-se ao que acontece contigo e ama sinceramente aqueles com quem o destino te conectou. Mas faça isso com todo o coração. Amar de verdade não é tentar mudar, é aceitar. É enxergar o outro por completo, com suas virtudes e falhas, com suas luzes e sombras. Não significa concordar com tudo. Significa reconhecer que ele é um ser em processo, assim como você. Quando você para de tentar mudar o outro, começa a experimentar uma liberdade real. A energia que antes era usada para controlar, discutir, corrigir, começa a ser direcionada para dentro. E é aí que reside o verdadeiro poder. Porque enquanto você tenta mudar o outro, negligencia a única coisa que de fato está sob seu controle: a sua própria transformação. O estoico maduro não perde tempo em batalhas externas desnecessárias. Ele observa, reflete e age sobre si.
Se o outro age com raiva, ele escolhe responder com serenidade. Se o outro é negligente, ele decide manter a própria disciplina. Se o outro mente, ele sustenta a própria integridade. Essa é a essência da prática estoica. Ser o exemplo, não o cobrador. Ser o equilíbrio, não o juiz. Ser o farol, não o barco que tenta puxar os outros à força. Isso não significa que você deve se calar sempre. Há momentos em que um posicionamento claro é necessário. Há situações em que dizer "isso não é aceitável" é um ato de respeito por si mesmo. Mas até isso pode ser feito com sabedoria, sem imposição, sem raiva, sem apego ao resultado. Você planta a semente, mas não pode forçar o outro a regar. E quando você entende isso, deixa de sofrer por expectativas frustradas. Deixa de se magoar com a lentidão do outro, com sua resistência, com sua falta de consciência, porque entende que cada um tem seu próprio tempo. Às vezes, quem você quer mudar hoje vai se transformar anos depois, e talvez nem se lembre do quanto você tentou. Outras vezes essa mudança nunca virá. E tudo bem. Não é seu papel salvar ninguém. Seu papel é viver com integridade, com coerência, com presença, e permitir que os outros façam o mesmo, ainda que isso implique em erros, tropeços e caminhos diferentes dos seus. O estoicismo nos ensina a cultivar o desapego, inclusive em relação ao comportamento alheio. Isso não é indiferença, é sabedoria. É saber onde termina o seu poder. Se você está numa relação onde a outra pessoa não demonstra vontade de crescer, de evoluir, de se transformar, você tem escolhas. Pode permanecer, aceitando o outro como é. Pode se afastar, se isso for necessário para a sua saúde emocional. Mas o que você não pode fazer é viver esperando que um dia ele mude e condicionar sua paz a isso. A paz não pode depender do outro. Ela nasce dentro de você. E quando você abandona a necessidade de mudar o outro, algo mágico acontece. Você começa a mudar a si mesmo. Começa a se tornar mais paciente, mais compassivo, mais leve. Começa a compreender que cada pessoa está travando uma batalha invisível. E mesmo que o outro nunca mude, você já terá se transformado. Vá além da aparência física. Procura-se não adornar o corpo, mas sim aperfeiçoar a alma. Epicteto. Vivemos em uma era em que o valor de uma pessoa é muitas vezes medido pela aparência. Rostos simétricos, corpos esculpidos, roupas da moda, filtros de beleza. Tudo parece gritar o que é ideal, o que é desejável. A estética virou moeda de troca nas relações, e as conexões, muitas vezes, nascem e morrem na superfície. Mas será que é nisso que deve se basear um relacionamento de qualidade? Será que a aparência, por mais encantadora que seja, tem força para sustentar um vínculo verdadeiro? O estoicismo nos convida a olhar além da forma, a enxergar o que está por trás do reflexo no espelho. Porque o corpo, por mais que cuidemos, envelhece, se transforma, adoece. A beleza física é efêmera. Já a essência, essa permanece. É nela que mora o caráter, a virtude, a honestidade, a coragem, a bondade. Marco Aurélio dizia: "O corpo é como um vaso de barro, não deve ser estimado mais do que ele realmente vale. O corpo é um instrumento, uma morada temporária. Não é quem somos, é apenas onde estamos. E por mais belo que seja o invólucro, se o conteúdo for vazio, cedo ou tarde, isso se revela." Relações que se apoiam exclusivamente na aparência estão sempre em risco, porque basta o tempo passar ou surgir alguém mais bonito para que o encanto desapareça. Mas quando duas pessoas se conectam pela alma, pelo pensamento, pela intenção, pelo valor, então há algo mais forte sustentando aquela união. Isso não quer dizer que a atração física não tem importância. Claro que tem. O desejo é parte natural da experiência humana. O problema está em torná-lo o centro de tudo, em deixar que ele nos cegue a ponto de ignorar o que realmente importa. Quantas vezes alguém é rejeitado por não se encaixar em um padrão? E quantas vezes alguém é idealizado unicamente por sua aparência, como se isso fosse suficiente para garantir empatia, afeto, lealdade?
O estoicismo ensina que devemos treinar nossa mente para ver a verdade das coisas. Não o que brilha na superfície, mas o que pulsa no fundo. Imagine duas pessoas andando juntas, uma com um corpo escultural, mas com uma mente vaidosa, impaciente, egoísta. A outra com uma beleza comum, mas com uma alma serena, generosa, sensível. Qual das duas te sustentaria nos momentos difíceis? Qual das duas te ouviria de verdade quando você não estivesse bem? Qual delas permaneceria quando a beleza já não fosse mais um destaque? O mundo moderno tenta nos convencer de que devemos conquistar pela aparência, que precisamos ser sempre mais atraentes, mais sedutores, mais perfeitos. Isso gera ansiedade, comparações, insegurança e afasta o olhar do que realmente deveria importar, a integridade de quem somos. A busca por relacionamentos de qualidade começa com a disposição de enxergar o outro além da carne. Começa quando paramos de perguntar, ele é bonito? E começamos a perguntar, ele é confiável? Ele tem valores? Ele me escuta? Ele cresce comigo? Muitas vezes, um olhar gentil vale mais que um rosto simétrico. Um gesto de cuidado sincero toca mais do que qualquer beleza de revista. A leveza de uma conversa profunda permanece na memória muito mais do que a lembrança de um corpo bonito. O verdadeiro amor floresce na profundidade, nas entrelinhas, nas vulnerabilidades compartilhadas, nos silêncios que não incomodam. E para alcançá-lo, é preciso superar o vício da aparência. É preciso treinar o olhar para o invisível, como diziam os estoicos, aquilo que não se vê, mas se sente, se percebe, se reconhece na calma do espírito e na coerência das ações. O filósofo Sêneca escreveu: a beleza não consiste no rosto, mas na luz do coração. Quando nos conectamos com alguém pela luz do coração, estamos escolhendo um tipo de relação que não se desgasta com o tempo, que amadurece, aprofunda, floresce. Mas para chegar nesse ponto, é preciso trabalhar em nós mesmos, porque também carregamos nossos próprios preconceitos, nossas idealizações. Às vezes, rejeitamos pessoas incríveis por estarem fora de um padrão. Às vezes, nos apaixonamos por imagens e não por almas. É necessário desconstruir isso. É necessário silenciar o impulso superficial e abrir espaço para a escuta, para o sentir, para o conhecer de verdade. A alma não tem rosto. O caráter não se revela em fotos. A compaixão não aparece em selfies. É preciso tempo, presença, atenção para conhecer o que realmente sustenta alguém por dentro. E, principalmente, é preciso reconhecer a própria profundidade. Porque quando você começa a valorizar o que há de mais verdadeiro em si mesmo, seus princípios, sua capacidade de amar, sua força interna, você naturalmente passa a atrair quem também valoriza isso. A profundidade reconhece a profundidade. Pessoas que vivem apenas na superfície se cansam rápido, se entediam com o silêncio, fogem da intimidade, porque o profundo exige entrega, exige vulnerabilidade, exige escuta. Mas também oferece algo raro, uma conexão que não se abala com o tempo, que não se quebra com a aparência, que cresce junto com a alma. O estoicismo não rejeita o corpo. Pelo contrário, nos ensina a cuidar dele com moderação, com atenção, mas sempre lembrando, ele é meio, não fim. Ele é suporte, não essência. Então, da próxima vez que estiver diante de alguém, não se apresse em julgar pelo exterior. Permita-se ir além. Pergunte a si mesmo: o que essa pessoa carrega quando tudo o que brilha se apaga? E ainda mais importante, o que eu ofereço quando não há mais aparência para me proteger? Relacionamentos de qualidade se constroem no invisível, no respeito mútuo, no crescimento compartilhado, na verdade dita com cuidado, no silêncio que acolhe, na presença que não precisa provar nada. E isso não se encontra olhando com os olhos. Isso se encontra sentindo com a alma. Parcerias profundas e significativas. Somos mais frequentemente arrastados para baixo pelas relações do que elevados por elas. Sêneca.
Essa frase de Sêneca nos convida a refletir sobre a natureza das nossas conexões. Em um mundo onde relacionamentos muitas vezes nascem da pressa, da conveniência ou do medo da solidão, é essencial questionar: estamos cercados de pessoas que nos elevam ou que nos drenam, que nos fortalecem ou que nos fazem esquecer de quem somos? O estoicismo nos ensina que devemos cultivar a virtude, a razão e a sabedoria, e que isso deve também estar presente nas nossas relações. Porque assim como não é prudente deixar a porta da nossa casa aberta para qualquer um, também não é sensato abrir o coração para vínculos que não têm raízes verdadeiras. Parcerias profundas e significativas não são fruto do acaso. Elas são construídas com intenção, paciência, presença. São o resultado de duas almas que escolhem caminhar lado a lado, não por carência ou obrigação, mas por afinidade de propósito, por admiração mútua, por crescimento compartilhado. Há uma diferença brutal entre estar com alguém e ser verdadeiramente visto por alguém. Em muitas relações, as pessoas convivem, dividem espaços, mas não se tocam de verdade. Estão ali, fisicamente próximas, mas emocionalmente distantes. Há uma troca de palavras, mas não de essência. E com o tempo, isso se torna uma convivência vazia, marcada por frustrações silenciosas e expectativas não ditas. Já em uma parceria profunda, a presença real, a escuta genuína, há espaço para ser quem se é, sem máscaras, sem medo. A outra pessoa não quer apenas a sua companhia, ela deseja o seu bem. Ela se importa com o seu crescimento, com a sua evolução. Ela não apenas diz "eu te amo", ela demonstra esse amor na prática, com paciência, com respeito, com ações pequenas e consistentes. Marco Aurélio dizia: "Quando se levantar pela manhã, pense no privilégio precioso que é estar vivo. Respirar, pensar, desfrutar, amar." Amar nesse contexto não é um sentimento efêmero. É um estado de consciência, uma atitude constante. E uma parceria significativa é feita de amor no seu sentido mais puro, aquele que liberta, que fortalece, que transforma. Muitos acreditam que a profundidade de uma relação está nos grandes momentos, mas na verdade ela se revela no cotidiano, nos olhares silenciosos em momentos difíceis, nos gestos de apoio quando não há obrigação, nas conversas sinceras quando seria mais fácil evitar o confronto, nas pequenas decisões que mostram que o outro realmente importa. Para que isso aconteça, ambos precisam estar dispostos a construir algo maior que eles mesmos. Precisam deixar de lado o ego, o orgulho, a vaidade. Precisam entender que uma relação não é um palco onde se atua, mas um espaço sagrado onde se revela, onde se compartilha o que há de mais humano, as inseguranças, as falhas, os sonhos, as dúvidas. Parcerias profundas não evitam os conflitos. Elas sabem como enfrentá-los com maturidade. Elas não exigem perfeição, mas autenticidade. Elas não se baseiam no "eu preciso de você", mas no "eu escolho estar com você". É uma escolha diária, consciente, que vai além da paixão inicial, além dos atritos passageiros, além das dificuldades inevitáveis. É claro que isso exige esforço, exige responsabilidade emocional, exige sair da superficialidade dos relacionamentos modernos, onde tudo é descartável, onde se desiste diante do primeiro obstáculo, onde se substitui em vez de consertar. O estoicismo nos lembra: aquilo que realmente tem valor exige trabalho, constância e discernimento. Não se trata de sofrer para manter uma relação, mas de amadurecer para sustentá-la com solidez. E para viver esse tipo de parceria, primeiro precisamos olhar para dentro, conhecer a nós mesmos, entender nossos valores, nossos limites, nossos medos, porque não é possível construir algo profundo com o outro quando se vive desconectado de si mesmo. O autoconhecimento é o alicerce para qualquer conexão verdadeira. Quando você sabe quem é, passa a escolher com mais sabedoria com quem caminhar. Além disso, o estoicismo ensina que devemos buscar a excelência em tudo o que fazemos. Se vamos amar, que seja com presença. Se vamos nos comprometer, que seja com integridade.
se vamos nos abrir a alguém que seja com consciência. Relações verdadeiras exigem que sejamos inteiros, não metades esperando que o outro nos complete. Outro ponto fundamental em parcerias significativas é a admiração. Admirar não no sentido idealizado, mas no sentido de respeitar a essência do outro, de ver valor na forma como ele pensa, age, trata os outros, de aprender com ele e também ensinar. A admiração mútua é o que sustenta o amor nos dias difíceis. É o que nos lembra por que escolhemos estar ali, mesmo quando o brilho dos primeiros dias já passou. E por fim, essas parcerias também precisam de leveza. Não leveza superficial de quem evita profundidade, mas a leveza de quem constrói um espaço seguro para existir. Um lugar onde se pode rir, chorar, errar, aprender. Um abrigo no meio do caos do mundo. Um porto onde a alma pode descansar sem medo de julgamento. Parcerias profundas e significativas são raras, mas não são impossíveis. Elas começam com a nossa própria disposição de sermos profundos, de buscarmos algo além do imediatismo, além da aparência, além da conveniência, de cultivarmos em nós os valores que desejamos encontrar no outro. Quando vivemos com esse foco, naturalmente começamos a atrair pessoas que vibram na mesma frequência, pessoas que não têm medo de mergulhar, que sabem que o amor não é só sentimento, é prática, é presença, é construção, que entendem que um relacionamento não é sobre ter alguém, mas sobre crescer com alguém, evoluir lado a lado, sem correntes, mas com laços fortes de confiança, respeito e propósito. Essa é a beleza silenciosa das parcerias profundas. Elas não precisam de aplausos, elas não vivem de aparência, mas são elas que no fim sustentam a nossa jornada com sentido, com verdade e com amor que permanece. Aceitação estoica do que não se pode controlar. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Epicteto. Essa é, talvez, uma das frases mais poderosas e fundamentais de toda a filosofia estoica. Em sua simplicidade, ela contém um ensinamento profundo que, se realmente compreendido e aplicado, pode transformar radicalmente a forma como vivemos, como sentimos e, principalmente, como nos relacionamos. Relacionamentos, por sua própria natureza, envolvem duas ou mais pessoas, dois mundos internos, duas histórias diferentes, duas visões de mundo que se encontram. E nessa complexidade, existe uma linha tênue entre o que podemos e o que não podemos controlar. Muitos dos nossos sofrimentos nas relações nascem justamente do desejo de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Os sentimentos do outro, as reações do outro, as escolhas do outro, as palavras, os silêncios, as expectativas não atendidas. O estoicismo nos convida a uma forma mais lúcida de viver, aceitar com serenidade o que está fora do nosso domínio e focar com coragem e virtude naquilo que realmente depende de nós. Essa é uma habilidade que no campo afetivo é absolutamente essencial. Muitas vezes nos prendemos à ilusão de que podemos consertar o outro, fazê-lo nos amar da maneira que queremos, mudar traços da sua personalidade, moldar seus comportamentos, redirecionar sua visão de mundo. Quando algo sai do nosso controle, um afastamento inesperado, um rompimento, uma mudança no sentimento, entramos em colapso emocional porque havíamos colocado nossa paz nas mãos de algo incontrolável. É aí que entra a força da aceitação estoica. Aceitar não é desistir. Aceitar não é ser passivo. Aceitar é entender com clareza os limites da nossa influência. É saber que podemos oferecer o nosso melhor, amor, respeito, diálogo, presença, mas não temos poder algum sobre a forma como o outro irá reagir a isso. Podemos ser honestos, mas não podemos garantir que o outro irá nos ouvir com abertura. Podemos ser fiéis, leais, presentes, mas não há garantia de reciprocidade. Podemos dar o coração e ainda assim não ser escolhidos. E tudo isso, por mais duro que pareça, faz parte da natureza da vida. Os estoicos nos ensinam que a única coisa que realmente nos pertence é a nossa mente, as nossas escolhas, as nossas atitudes.
Todo o resto, incluindo os outros, está sujeito às variações do mundo externo. É por isso que colocar nossa felicidade, nossa autoestima, nosso valor pessoal nas mãos de outra pessoa é um caminho perigoso. Porque tudo aquilo que depende de forças externas é instável. E tudo o que é instável pode nos decepcionar. Viver relacionamentos de qualidade exige esse tipo de maturidade. Exige que entremos nas conexões com consciência, sabendo que amar alguém é um ato de liberdade e não de posse. Que não temos controle sobre o destino da relação, apenas sobre o que entregamos a ela. Que por mais que façamos tudo certo, não há garantias, e que isso não deve ser motivo de amargura, mas de liberdade. Porque quando aceitamos aquilo que não podemos controlar, deixamos de lutar contra a realidade. E essa entrega à realidade nos devolve energia. Em vez de gastar nossos dias tentando mudar o incontrolável, passamos a investir nossa força em algo mais precioso: nós mesmos, nossos valores, nossa serenidade, nossa presença, nossa capacidade de amar sem exigir, doar sem esperar retorno imediato, respeitar os limites do outro sem sentir que estamos perdendo algo. Muitas relações desmoronam porque uma ou ambas as partes querem forçar um resultado. Querem manter o outro a qualquer custo. Querem evitar o fim, mesmo quando tudo já indica que aquele ciclo precisa se encerrar. Não aceitam o silêncio, não aceitam a mudança, não aceitam que o outro talvez não esteja mais disposto. E quanto mais resistem, mais sofrem. Quanto mais tentam forçar, mais afastam. A aceitação estoica é, acima de tudo, um ato de amor próprio. É reconhecer que você fez o que podia, que você ofereceu o que havia de melhor em você, e que, se ainda assim não foi suficiente para manter o vínculo, isso não diminui o seu valor. Apenas revela que há fatores além da sua esfera de influência. Talvez o outro esteja travando lutas internas que você não vê. Talvez ele esteja num momento em que não sabe o que quer. Talvez suas visões de mundo sejam incompatíveis. Talvez o ciclo entre vocês tenha se cumprido. E está tudo bem. O sofrimento maior está na resistência, na recusa em aceitar o que a vida já está mostrando com clareza, no desejo de que fosse diferente, no apego à ideia de como deveria ter sido. Os estoicos dizem que, diante de algo que não podemos mudar, o mais sensato é mudar nossa atitude diante disso, transmutar a dor em aprendizado, usar o fim como recomeço, aceitar a perda como parte natural da existência. Não se trata de não sentir. Os estoicos não eram frios, mas lúcidos. Eles sabiam que emoções vêm e vão, mas que é possível manter o espírito firme mesmo em meio à tempestade. E mais do que isso, sabiam que muitas vezes a vida nos protege ao nos negar o que pedimos. Porque nem tudo o que desejamos é, de fato, o que precisamos. Muitas relações terminam, e só depois percebemos que havia algo melhor à frente, ou que aquele vínculo estava nos impedindo de crescer. A aceitação estoica não é resignação, é sabedoria. É entender que tudo tem um tempo, que algumas pessoas vêm para nos ensinar algo e depois seguem o próprio caminho, que não estamos aqui para prender ninguém, mas para compartilhar o que somos com autenticidade. Quando vivemos com essa filosofia, deixamos de agir por desespero. Amamos com leveza, nos relacionamos com mais equilíbrio. Não tentamos manipular, não nos curvamos ao medo da perda. E, ironicamente, é essa liberdade emocional que torna as relações mais verdadeiras. Porque ninguém quer estar preso a alguém que vive em luta contra a realidade. Mas todos se sentem atraídos por quem vive com calma, com presença, com profundidade. Essa é a beleza da aceitação estoica. Ela não nos impede de amar. Pelo contrário, ela nos permite amar de forma mais pura, mais sábia, mais nobre. Amar não como quem precisa do outro para ser feliz, mas como quem escolhe compartilhar sua felicidade com alguém. Amar com liberdade e não com cobrança. Amar com respeito e não com obsessão. No fim, é isso que constrói os relacionamentos de qualidade. Não a ausência de dificuldades, mas a presença de maturidade. E a maturidade vem, em grande parte, da aceitação, do outro como ele é, da vida como ela se apresenta,
de nós mesmos em constante transformação. Abertura para o novo. O que impede as pessoas de viver com serenidade não é o que acontece com elas, mas suas opiniões sobre o que acontece. Epicteto. Quantas vezes nos encontramos presos ao passado, às dores, às frustrações e aos medos de histórias anteriores? Quantas vezes deixamos de viver algo belo, algo verdadeiro, simplesmente porque ainda estamos carregando as cicatrizes de algo que já se foi? O estoicismo, com sua clareza e firmeza, nos convida a refletir. Será que estamos realmente abertos para o novo, para um novo amor, uma nova conexão, uma nova forma de viver os relacionamentos? A abertura para o novo não começa fora, ela começa dentro. Não se trata de conhecer pessoas diferentes ou procurar novos caminhos, mas de limpar o que ainda está nos prendendo ao que já passou. Muitas vezes, achamos que estamos prontos para amar de novo, mas ainda estamos tentando consertar mentalmente o que aconteceu antes. Ainda estamos lutando com as memórias, buscando respostas, remoendo conversas que não tiveram um fim, esperando uma validação que talvez nunca venha. E nesse estado, mesmo quando o novo chega, não conseguimos acolhê-lo de verdade. Os estoicos nos lembram de que o passado não está mais sob nosso domínio. Ele pertence ao que Epicteto chamaria de aquilo que não depende de nós. E é exatamente por isso que devemos soltá-lo. Carregar o passado é como tentar cruzar uma ponte com uma âncora presa aos pés. Não importa o quão forte você seja, a corrente vai te puxar para trás. A verdadeira liberdade emocional está em soltar o que já não serve mais. E para fazer isso, é preciso coragem. É preciso coragem para encarar o vazio que fica quando algo acaba. Para aceitar que, por mais que tenha sido intenso, belo ou cheio de promessas, não deu certo. É preciso coragem para admitir que você pode ter errado, ou que o outro simplesmente seguiu por um caminho diferente. Mas, acima de tudo, é preciso coragem para não permitir que esse capítulo determine a sua disposição para viver o próximo. A abertura para o novo exige um tipo especial de vulnerabilidade, aquela que nasce não da ingenuidade, mas da força. A força de quem já sofreu, já caiu, já foi rejeitado, mas escolhe continuar com o coração aberto. Essa é uma virtude estoica. Continuar agindo com retidão e coragem, mesmo quando a vida não te dá garantias. Porque, no fundo, nunca há garantias. E tudo bem. O valor está na atitude que escolhemos ter diante da incerteza. Muitas vezes, nos blindamos emocionalmente, achando que isso vai nos proteger da dor. Dizemos que não queremos nos envolver, que agora é diferente, que não vale mais a pena tentar. Mas o que estamos fazendo, na verdade, é levantar muros. E muros não apenas impedem os outros de entrar, como também nos impedem de sair. Ficamos presos em fortalezas construídas pelo medo. E ali dentro, tudo o que sentimos é solidão e estagnação. Abertura para o novo é o oposto disso. É baixar as defesas, é deixar a vida fluir de novo, é permitir-se conhecer, sentir, errar, aprender, recomeçar. É compreender que cada pessoa é única e que ninguém deve pagar pelo que outra fez. Que não existe amor sem risco e que a única forma de viver um relacionamento de verdade é aceitando a vulnerabilidade que o amor exige. O estoicismo nos ensina que não devemos basear nossas ações no que não está sob nosso controle. Isso inclui o medo do que pode dar errado. Afinal, o novo não é uma ameaça, ele é uma oportunidade. Uma chance de viver algo mais alinhado com quem somos hoje. Porque nós mudamos. Crescemos com cada experiência. Cada dor nos ensina algo. E esse aprendizado nos prepara para viver com mais sabedoria, mais presença, mais profundidade. Mas para isso, é preciso abrir espaço. E abrir espaço exige deixar ir. Deixar ir aquela idealização, aquele e se, aquela culpa, aquele apego a algo que já não se sustenta. Só assim o novo pode florescer com liberdade. Abrir-se para o novo também é confiar na própria capacidade de lidar com o que vier. Não se trata de ter certezas, mas de ter preparo interno. Quando cultivamos a filosofia estoica,
desenvolvemos essa força tranquila. Sabemos que, aconteça o que acontecer, teremos recursos internos para seguir. E isso muda tudo, porque a partir dessa confiança, não precisamos mais do controle. Podemos viver o presente com entrega. Podemos amar com autenticidade. E se não for recíproco, se não durar, se algo falhar, tudo bem. Estaremos inteiros e continuaremos nosso caminho. Essa atitude é magnética. Pessoas que vivem com o coração aberto, mas firmes em si mesmas, atraem conexões verdadeiras, porque o mundo está cheio de gente ferida que finge não sentir, que se protege tanto que não consegue mais se conectar. Mas quem vive com leveza, com profundidade, com presença, se torna um espaço seguro para que o outro também floresça. E não estamos falando aqui de ingenuidade. Abertura para o novo não significa ignorar sinais de alerta, repetir padrões destrutivos ou aceitar qualquer coisa. Pelo contrário, quem realmente se conhece e pratica a aceitação do que não controla, também aprende a escolher com mais sabedoria. Aprende a dizer não com serenidade. Aprende a reconhecer relações que não têm base sólida, mas faz isso sem amargura, sem fechar o coração. Porque sabe que o novo só pode chegar onde há espaço e disposição. Por isso pergunte-se, você está realmente aberto para o novo? Ou ainda está esperando que o passado se resolva? Você está vivendo o agora com leveza? Ou está tentando prever cada passo, proteger-se de cada dor, evitar cada decepção? O novo exige entrega, e entrega exige confiança. Talvez a maior sabedoria que o estoicismo nos oferece sobre relacionamentos esteja nessa combinação entre lucidez e coragem. Lucidez para reconhecer o que está fora do nosso alcance. Coragem para viver o que está ao nosso alcance com inteireza. E isso inclui permitir-se amar outra vez, conectar-se outra vez, recomeçar, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias, porque a vida é movimento. E os relacionamentos mais belos surgem quando nos abrimos para ela, com maturidade, com presença, com autenticidade, deixando o passado onde ele deve estar, acolhendo o presente com gratidão e caminhando rumo ao novo com esperança serena. A esperança de quem sabe que, com um coração fortalecido pela razão e pela virtude, tudo o que vier será bem-vindo, como aprendizado, como amor, como crescimento. Comprometimento com o crescimento mútuo. O homem nobre ocupa-se de aperfeiçoar a si mesmo, o homem vulgar de aperfeiçoar os outros. Confúcio. Ainda que essa frase venha da tradição confucionista, ela conversa profundamente com o pensamento estoico. O foco na própria virtude, na autodisciplina, no aprimoramento constante, é um princípio essencial para aqueles que querem viver com sabedoria. Mas quando falamos de relacionamentos, especialmente os de qualidade, não basta apenas o crescimento individual. O amor verdadeiro não acontece quando duas pessoas simplesmente caminham lado a lado. Ele floresce quando ambas se comprometem com a transformação e evolução uma da outra. É nesse lugar que o vínculo se fortalece e se torna sólido, no compromisso com o crescimento mútuo. Vivemos em uma época em que os relacionamentos muitas vezes se tornam mais sobre o que o outro pode fazer por mim do que sobre o que podemos construir juntos. Há uma idealização do amor como algo pronto, perfeito, confortável. Mas o relacionamento de qualidade, aquele que resiste ao tempo e aprofunda os laços, é tudo menos pronto. Ele é um processo contínuo de aprendizado. É um encontro entre dois seres imperfeitos, mas dispostos a crescer não apenas um com o outro, mas também por causa um do outro. No estoicismo, aprendemos que a vida virtuosa requer esforço diário. Ninguém nasce sábio. Tornamo-nos sábios por meio da prática, da reflexão e da correção constante. Da mesma forma, ninguém entra em um relacionamento já sabendo tudo. Todos carregamos bagagens, condicionamentos, medos, traumas, padrões aprendidos que nem sempre são saudáveis. Por isso, quando entramos numa relação, não deveríamos buscar a perfeição no outro. Deveríamos buscar alguém disposto a crescer. E mais ainda, alguém que esteja disposto a crescer junto. Crescimento mútuo significa disposição para ouvir, acolher, mudar e ajustar.
Significa reconhecer que algumas atitudes que antes pareciam normais talvez não funcionem mais nesse novo contexto, que algumas reações, por mais naturais que pareçam, podem ferir, e que muitas vezes é necessário humildade para reconhecer os próprios limites e coragem para superá-los. Mas esse crescimento não pode ser unilateral. Quando apenas um dos dois está tentando evoluir, refletir e se transformar, o relacionamento perde o equilíbrio. É como remar um barco sozinho enquanto o outro apenas observa. Em algum momento, o cansaço aparece, a frustração cresce e o vínculo enfraquece. Por isso, comprometimento com o crescimento mútuo exige uma aliança verdadeira, uma decisão consciente de construir algo maior do que apenas o conforto momentâneo ou o prazer passageiro. E aqui entra uma lição valiosa da filosofia estoica. Amar verdadeiramente é querer o bem do outro, mesmo que isso envolva desafios. Em muitos momentos, apoiar o crescimento da pessoa que amamos significa dizer a verdade, mesmo quando ela desconforta. Significa apontar caminhos, oferecer reflexões, ser um espelho. Mas também significa saber a hora de silenciar, de não forçar, de dar espaço para que o outro descubra por si. É um equilíbrio sutil entre incentivar e respeitar. Crescer juntos não significa se moldar completamente um ao outro, nem abrir mão da própria essência. Pelo contrário, o crescimento saudável acontece quando há espaço para que cada um se torne ainda mais quem realmente é. E isso só é possível em uma relação que cultiva liberdade, confiança e diálogo sincero. Uma relação que entende que sim, haverá momentos difíceis, mas que esses momentos serão enfrentados com maturidade e não com acusações, manipulações ou afastamentos repentinos. Um relacionamento de qualidade é como um dojo filosófico, um espaço onde as virtudes são colocadas à prova: paciência, empatia, temperança, justiça. Onde somos convidados diariamente a ser mais conscientes, mais atentos, mais responsáveis emocionalmente, e isso exige esforço, constância e compromisso. Mas também traz recompensas profundas, a sensação de estar com alguém que nos vê de verdade, que nos incentiva, que nos ajuda a ser melhores, e a quem também oferecemos o mesmo. O crescimento mútuo, nesse sentido, é uma escolha. Uma decisão que vai além da fase inicial da paixão, quando tudo parece fácil e espontâneo. É quando surgem as diferenças, os desafios, as inseguranças, que o compromisso real começa. É nessa hora que decidimos: vou crescer com essa pessoa ou fugir? Vou encarar os espelhos que ela me oferece ou me esconder neles? Vou usá-los como ferramenta de amadurecimento ou como desculpa para desistir? Os estoicos nos ensinam a assumir responsabilidade pela nossa própria transformação. Mas quando duas pessoas trazem essa mesma postura para a relação, algo poderoso acontece. Nasce uma parceria de almas, um espaço onde vulnerabilidades não são julgadas, mas acolhidas, onde os erros não se tornam armas, mas lições, onde o tempo é usado não para construir máscaras, mas para aprofundar raízes. Esse tipo de relação exige maturidade, exige a disposição de ouvir o outro com presença, de não reagir no calor da emoção, de respirar fundo antes de responder, de pedir desculpas sinceras, de perdoar de verdade. Exige também reconhecer os ciclos, momentos de expansão, momentos de recolhimento, momentos em que um dos dois vai estar mais forte e o outro precisará de apoio, e vice-versa. Nada disso é possível sem o desejo mútuo de caminhar lado a lado. O comprometimento com o crescimento mútuo é um dos maiores sinais de um relacionamento saudável. Não apenas porque ele fortalece o vínculo, mas porque nos torna pessoas melhores, dentro e fora da relação. Nos ensina a amar com mais consciência, a viver com mais profundidade, a lidar com os desafios da vida com mais serenidade. Quando duas pessoas escolhem todos os dias crescer juntas, o relacionamento se torna um campo fértil para a virtude florescer. Torna-se mais do que uma troca de afetos, torna-se um caminho de autoconhecimento, de evolução mútua e de conexão verdadeira.
E talvez esse seja o segredo de toda relação duradoura: a disposição constante de evoluir, individualmente e juntos. A coragem de se olhar nos olhos nos dias bons e ruins e continuar escolhendo caminhar lado a lado, com verdade, com presença, com amor que vai além das palavras, amor que se traduz em ações, amor que constrói, amor que transforma. Encerramento e interação. Quando acordares de manhã, pensa: hoje encontrarei a intrometida, o ingrato, o insolente, o desonesto, o invejoso, o insociável. Tudo isso acontece com eles por ignorarem o que é o bem e o mal. Da Marco Aurélio. Essa citação de Marco Aurélio nos lembra de algo essencial. Não podemos controlar o mundo, tampouco as atitudes alheias, mas podemos sim nos preparar internamente para responder à vida com sabedoria. E quando pensamos em relacionamentos, especialmente relacionamentos de qualidade, essa lição se torna ainda mais valiosa, porque um vínculo verdadeiro não nasce da perfeição do outro, mas da nossa capacidade de cultivar serenidade, compreensão e discernimento, mesmo diante das imperfeições inevitáveis. Talvez o maior segredo para atrair relacionamentos de qualidade não esteja em procurar a pessoa certa, mas em nos tornarmos alguém que constrói conexões com base em virtudes. Alguém que se conhece, que respeita a si mesmo, que se comunica com clareza, que é capaz de dizer não sem culpa e de oferecer sim com verdade. Alguém que não se guia pelo impulso do momento, mas pela firmeza de princípios. Alguém que não busca preencher um vazio, mas compartilhar uma abundância que já cultivou em si. Durante todo este vídeo, percorremos diversos caminhos. Falamos da desconexão num mundo hiperconectado. Refletimos sobre o amor como um jardim que precisa de cultivo constante. Entendemos que a compreensão dos sentimentos é um pilar para qualquer convivência saudável. Vimos a importância de saber quando seguir em frente, reconhecendo os ciclos naturais dos vínculos humanos. Destacamos o amor próprio como base. Falamos sobre o limite de não poder mudar os outros e sobre a necessidade de olhar além das aparências. Exploramos a profundidade das parcerias significativas, a aceitação estoica do que não se pode controlar, a abertura para o novo e o comprometimento com o crescimento mútuo. Cada um desses pontos foi uma peça de um quebra-cabeça maior, o de construir relações mais conscientes, maduras e transformadoras. Mas agora, ao final desta jornada, fica a pergunta: e você? O que está disposto a fazer para atrair um relacionamento de qualidade? É comum ouvirmos que merecemos algo melhor, que merecemos alguém que nos trate com amor, que merecemos reciprocidade. Mas o estoicismo não gira em torno do que merecemos, gira em torno do que construímos. Não se trata de esperar que a vida traga a pessoa perfeita até nossa porta, como se fosse uma entrega do destino. Trata-se de nos tornarmos alguém que vive de forma íntegra, com valores claros, com firmeza interior, com a paz de quem está bem consigo mesmo. E, ao nos tornarmos esse tipo de pessoa, naturalmente passamos a atrair e manter relacionamentos mais alinhados, mais autênticos e mais duradouros. Relacionamentos de qualidade não são fruto do acaso. Eles são resultado de escolhas conscientes, de limites bem definidos, de vulnerabilidade compartilhada e de comunicação genuína. São construídos com base no respeito mútuo, na vontade de aprender com o outro e na disposição de crescer ao lado de alguém, não como um projeto de salvação, mas como um projeto de evolução. E é aqui que você entra, como protagonista da sua própria história. Talvez ao longo da sua vida você tenha passado por relações frustrantes, talvez tenha se machucado, se decepcionado, ou até mesmo se perdido tentando agradar demais. Talvez tenha se calado por medo de perder alguém, ou tenha ficado em um lugar que já não fazia sentido, apenas para não ficar só. Tudo isso é compreensível. Todos estamos aprendendo. Mas o momento de mudança só acontece quando, de fato, assumimos a responsabilidade pela forma como nos relacionamos.
e pela forma como permitimos que os outros se relacionem conosco. O estoicismo ensina que o que está fora do nosso controle não deve nos consumir. E isso vale para o comportamento do outro, para os sentimentos não correspondidos, para os finais inesperados. Mas aquilo que está sob nossa responsabilidade, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações, deve ser tratado com todo o cuidado, porque é ali que mora a nossa liberdade. É ali que mora o nosso poder. É ali que começa a transformação. Você quer atrair um relacionamento de qualidade? Então não espere por alguém ideal. Torne-se todos os dias alguém que vive de forma ideal. Ideal não no sentido de perfeito, porque a perfeição é inalcançável, mas no sentido de virtuoso, consciente, lúcido. Alguém que sabe o que quer, que sabe o que oferece, que sabe onde pisa. Alguém que tem um olhar generoso, mas que também sabe se proteger. Alguém que não se esconde em jogos emocionais, que não precisa manipular, que não precisa controlar. Alguém que simplesmente é, e que, por ser, inspira o outro a também ser. E quando esse encontro acontecer, porque ele acontecerá, será diferente. Não haverá aquela ansiedade constante, nem a necessidade de provas diárias de amor. Haverá paz, haverá leveza, haverá profundidade. E mesmo nos momentos difíceis, haverá disposição para permanecer e resolver. Porque quando duas pessoas estão comprometidas com a verdade e com a evolução, não há tormenta que as derrube. Há apenas oportunidades para crescer. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite. Olhe para dentro, com honestidade, com coragem. Pergunte-se: eu tenho sido essa pessoa que quero encontrar? Tenho cultivado as qualidades que desejo ver no outro? Tenho sido claro nas minhas relações? Tenho nutrido o amor próprio que me permite escolher melhor? Tenho sido fiel aos meus valores, mesmo quando estou apaixonado Tenho tido paciência para esperar por conexões verdadeiras, em vez de me entregar à pressa do desejo momentâneo? Essas perguntas não são simples, mas são necessárias. São elas que nos guiam para relações mais autênticas, mais conscientes e mais alinhadas com aquilo que verdadeiramente queremos construir. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se essas reflexões fizeram sentido, eu quero te convidar a continuar essa conversa comigo aqui nos comentários. Compartilha comigo. O que é para você um relacionamento de qualidade? O que você já aprendeu nas suas experiências? O que você tem buscado em alguém? E mais importante, o que você tem buscado em si? Vamos crescer juntos. Vamos aprofundar essas conversas, porque só assim criamos uma comunidade de pessoas mais conscientes, mais presentes e mais capazes de viver com verdade e propósito, inclusive no amor. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e espalhando essa mensagem. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre estoicismo, autoconhecimento, virtudes e como aplicar tudo isso na vida real, especialmente nos relacionamentos. E lembre-se, você não precisa de mais conexões, você precisa de conexões melhores, e isso começa dentro de você. Até o próximo vídeo. Seja firme, seja sereno e seja verdadeiro.